Propósito. O que significa essa palavra tão falada, principalmente agora no começo de ano? O que significa ter propósito e como ter um propósito de vida? Bom, esse é o tema do nosso vídeo de hoje. Se você ainda não me conhece, eu sou a Maria Helena e aqui no YouTube e também no meu Instagram, o meu grande objetivo é reunir o máximo de mulheres que desejam ser extraordinárias em casa, no trabalho e no coração. Então vem comigo, porque além de te explicar o que é ter propósito, eu tenho um convite para você no final do vídeo que é definir o seu propósito de 2025. Eu defini o meu, eu vou te contar qual é o meu e eu tenho um convite para que o seu propósito seja igual ao meu nesse ano que está começando agora. Eu já te peço desculpas pela minha voz, gente. Eu tenho 2 filhos que estão gripados aí naquelas reviravoltas de gripe, tempo mudando. Então, a minha voz fanha tem motivo, tá? Mas isso não impede a minha presença aqui. Então, mesmo com essa voz, independentemente do que aconteça, um dos meus propósitos é estar aqui com frequência. Então, desculpa aí pela minha voz fanha, tá? Eu trouxe aqui as minhas anotações para o vídeo de hoje. Também estou aqui com a palavra, porque aqui o que orienta, né, os meus pensamentos, o meu propósito é a reflexão em cima da palavra. Então vamos lá. O que é um propósito? Quando a gente vai pesquisar, estudar o que é propósito, a gente entende que é aquela razão fundamental que orienta todas as ações que a gente tem na nossa vida. Então, por exemplo, vamos supor que o meu propósito fosse ser uma pessoa rica. Esse é o meu propósito do ano. Então, todas as minhas ações, todas as minhas decisões precisam ter esse propósito como foco para que eu decida o que eu vou ou não fazer. Então, a partir do momento que meu propósito é ser rica, eu vou trabalhar muito, eu vou juntar dinheiro, eu vou investir o meu dinheiro, eu vou abrir um negócio, eu vou vender meus negócios, não sei. Se o meu propósito é esse, todas as minhas ações definem, todas as minhas ações são guiadas por aquilo que eu quero atingir, né, pelo meu objetivo. Então, quando a gente não tem um propósito, quando a gente não sabe aonde a gente quer chegar, a gente fica perdido, porque se a gente não tem um destino, a gente não sabe qual é o nosso foco, né, para onde a gente quer navegar, para qualquer lado que a gente for, tá tudo bem. Então, é quando a gente cai naquela tentação de viver a vida deixando a vida nos levar, né? Ah, eu tenho uns filhos aqui, eu tenho os meus filhos, eu vou fazer qualquer coisa, criar de qualquer jeito, eu não sei o que eu tô fazendo, mas estamos indo, então vamos embora. Tá indo pro meu propósito? Não sei, afinal eu não tenho propósito, né? Eu vou trabalhar, tô trabalhando, continuo trabalhando e acordo todos os dias, vou pro mesmo lugar, durmo extremamente cansada, mas tô indo. Pra onde? Não sei. Afinal de contas, eu não tenho um propósito, né? Então, o propósito, ele serve como uma bússola, ele serve como um norte que guia todos os seus passos, todos os seus caminhos a partir do momento que você define qual é o seu propósito, certo? Ele te dá energia e também te dá persistência. Afinal de contas, se eu tenho um motivo para fazer tudo que eu faço, eu deito no travesseiro não só com a sensação de cansada, mas com a sensação de que eu cumpri com aquele propósito. E isso é muito bom, isso nos abastece para recomeçar no outro dia. É o que acontece comigo, né? Eu não é porque eu tenho um propósito que todas as minhas tarefas do dia se tornam menos cansativas. Claro que não. Eu fico exausta, eu cuido dos meus filhos, eu trabalho pra caramba, eu cuido da minha casa, eu tenho um marido, mas quando eu deito a cabeça no travesseiro, eu tenho condição de pensar, nossa, eu tô exausta, sim, mas foi pela minha razão X de viver, que é isso que a gente vai conversar aqui agora. Então, o propósito, ele é o seu pensamento maior de vida que orienta tudo aquilo que você vai fazer com o passar do tempo, tá? Então, o que eu tenho pensado, refletido sobre propósito recentemente, né? Qual é o seu grande objetivo como mulher? Você tem várias áreas na sua vida. Eu vou te dar o exemplo das áreas que eu tenho na minha vida, né? Eu sou mãe, eu sou dona de casa, eu sou esposa. Então, tudo isso está reunido dentro do pilar que eu chamo de casa. Então, dentro da minha casa, eu tenho as minhas coisas, a minha rotina, a minha família, as pessoas que eu amo, as pessoas que eu preciso cuidar, tá?
Eu também tenho um outro pilar que é a minha vida profissional, que é o meu trabalho. Então tem a minha vida financeira, tem os números, né? Tem o meu desenvolvimento profissional, aonde eu quero chegar na minha vida profissional. Então esse pilar eu chamo de trabalho. E além disso, tem um terceiro pilar que eu chamo de coração. O que significa esse pilar coração? É o que eu sou interiormente. Então, como que tá a minha vida espiritual? Como que tá o meu autocuidado? Será que eu cuido de mim mesma? Será que a minha saúde mental tá em dia? Será que eu tô olhando para mim mesma? Será que o meu coração está com tudo em ordem? Então, esses são os três pilares que eu considero que são mais importantes na minha vida todos os dias: casa, trabalho e coração. É para isso que eu acordo todos os dias e faço centenas de tarefas diariamente, não é? Bom, e o que acaba acontecendo quando a gente tem essas três áreas na nossa vida? Acontece que muitas vezes a gente se perde no meio do nosso caos. E aí a gente está no trabalho pensando nos filhos, a gente cuida dos filhos pensando no trabalho, a gente fica cansada porque a gente não teve tempo de se cuidar, e aí a gente não se abastece espiritualmente, então a gente vai ficando fraca em todas as outras áreas, está tudo conectado. Então eu estava pensando que o meu propósito de vida para esse ano, pelo menos, né, que é o que eu tenho traçado, pensado desde o final do ano passado, tem que ter a ver com esses três pilares. Tem que ter a ver com algo que toma realmente ali a minha vida como um todo, que são esses três pilares. E aí eu vou compartilhar o meu propósito de vida para 2025 e eu te convido a pensar e refletir se também faz sentido para você. Então, o meu propósito de vida para 2025 é me tornar uma mulher extraordinária em casa, no trabalho e no coração. E aí essa palavra extraordinária, ela mexe muito comigo. Por quê? Porque o que é o extraordinário, né? O que é ser uma pessoa extraordinária? Quando a gente vai em uma festa extraordinária, o que isso significa? Que aquela festa foi acima do que a gente esperava. Aquela festa, ela superou as nossas expectativas, né? Aquela festa se destacou de alguma forma pelo impacto que ela gerou em mim. Quando eu conheço uma pessoa extraordinária, por que a gente fala, não, eu conheci uma pessoa extraordinária? Porque ela é acima da média. Porque ela é uma pessoa que se destacou por alguma coisa. Ela é uma pessoa que gerou um impacto na minha vida que me chamou a atenção de alguma forma. Então, essa palavra extraordinária não significa que a gente tem que fazer uma coisa extraordinária. Nossa, meu Deus, eu viajei para o espaço e lá no espaço eu inventei um fogo que solta brilhos de purpurina. Não preciso fazer nada extraordinário, né? Nesse sentido. Eu tenho que ser ordinariamente extraordinária ou extraordinariamente no meu ordinário, que inclusive é uma frase de santo que eu gosto muito, né? Vou já deixar um ponto de reflexão. Ser santo não é fazer coisas extraordinárias, é fazer o ordinário de maneira extraordinária. Então, eu pensei que esse é o meu propósito para esse ano. E quando a gente vai para além do comum, o que é o comum hoje em dia, né? Qual é o lugar comum que a gente vê muito na internet, a gente conversa com as pessoas, com os nossos amigos, com os nossos colegas e a gente escuta muito. Qual é o comum hoje em dia? É a gente se vitimizar, é a gente se colocar num lugar em que a gente pensa só no nosso conforto, é a gente pensar que a gente é extremamente sobrecarregada e que a gente não deveria ter tantas funções na vida, né? Essa é a conversa comum de hoje. Mas no meu coração, eu sinto um chamado de ir além desse comum. Eu não quero me vitimizar porque eu tenho tantas funções. Não, eu quero ser boa em todas essas minhas funções. Eu não quero pensar só no meu conforto, eu quero ir além naquelas propostas que Deus confiou para mim. Então é nisso que eu quero ser extraordinária, eu quero ir além do comum, eu quero cumprir extraordinariamente bem com as minhas funções que são extremamente ordinárias. Então, esse é o meu propósito para 2025. E eu tenho esse convite para que você venha comigo também. E eu não tô falando que vai ser fácil, que a partir do momento que a gente tem um propósito, tudo vai ser tranquilo, a gente vai ter um ano super light, uma vida super leve, sem nenhuma dificuldade. Não é sobre isso, não é sobre isso. Na verdade, é justo que muito custe o que muito vale. O que isso significa? Ter filhos educados vale muito. Ter um relacionamento que vale muito, né? Ter um relacionamento frutuoso vale muito.
Ter uma casa que é uma casa boa de se viver vale muito. Ser uma pessoa com credibilidade no trabalho vale muito. Ter uma vida espiritual em ordem vale muito. Ser uma pessoa bem cuidada, com o coração em dia, em ordem, vale muito. Então, isso custa muito também. Nós precisamos entender que existe um processo para alcançar esse tudo que muito vale. Custa muito também. Então, esse propósito vai nos fazer servir com empenho. Então, por que eu tô lavando louça? Por que eu tô trabalhando pra caramba? Por que eu tô dormindo mais tarde? Por que eu tô sendo persistente com a rotina dos meus filhos? Por que eu tô tirando um tempo para conversar com o meu marido? Por que eu tô lutando para vencer o meu defeito XYZ? Porque no final do ano, lá em dezembro, eu quero olhar para trás e falar: eu cresci no meu trabalho. Meu casamento está com tudo em dia. Eu amo meu marido mais do que eu amava em janeiro. Meus filhos estão crescendo de forma educada. Eu estou estabelecendo bons hábitos na minha casa. Eu estou ganhando mais dinheiro. Tá tudo bem também, isso é importante. Então, é justo que muito custe o que muito vale. Tenha isso em mente, tá? E para a gente alcançar o céu, a gente precisa ser extraordinária no nosso coração. E quando a gente deixa essa vida interior para depois, de lado, para mais tarde, a gente é sempre engolida pela nossa rotina. Bom, eu vou ler aqui uma passagem que está em Apocalipse, capítulo 3, versículo 15, para a gente finalizar e fazer uma pequena oração no final desse vídeo, que é a seguinte: conheço as tuas obras, não és nem frio nem quente. Oxalá fosses frio ou quente, mas como és morno, nem frio nem quente, vou vomitar-te. É muito forte essa palavra, né? A primeira vez que eu escutei essa palavra, quando eu era jovem na igreja, eu tomei um susto, porque é uma palavra muito forte, né? Vou vomitar-te. Mas qual é a reflexão que eu quero deixar para que você nunca esqueça dessa palavra, né? Deus fala pra gente assim: eu preferia que você fosse nada ou que você fosse tudo, mas esse meia boca que você tá sendo, eu prefiro vomitar-te. Eu prefiro que não seja, sabe? Eu prefiro que seja tudo ou que seja nada. Mas esse mais ou menos não é pra mim. Então, o propósito de vida para 2025, que é o meu convite para você e que é o meu convite para mim mesma, é que você seja extraordinária. Mais ou menos não. Deixa esse mais ou menos para os anos passados. A partir de agora, o meu convite é que você seja uma mulher de propósito, uma mulher que saiba fortalecer esses 3 pilares que eu considero extremamente importantes na nossa vida, e eu sei que não é fácil equilibrar tantos pratinhos, mas que você seja intencionalmente extraordinária, porque é isso que Deus quer de nós. E quando a gente tem essa convicção, quando a gente tem essa clareza na nossa vida, a gente não age deixando a vida nos levar. A gente age de forma pensada, de forma clara, de forma intencional. Nós nos tornamos mulheres mais fortes, mães mais fortes, esposas mais fortes, namoradas, noivas mais fortes, se for o seu caso, profissionais mais fortes. Então, vem junto comigo. Meu propósito para 2025 é me tornar uma mulher extraordinária em casa, no trabalho e no coração. Então, antes da gente terminar, eu te convido a rezar, né? Eu não tenho nenhuma autoridade sobre você, então eu só vou conduzir a sua oração para que você peça isso para Deus. Feche os seus olhos, eu também vou fechar o meu olho daqui, são 30 segundinhos, assim, não passa disso na nossa oração, mas que o Espírito Santo fortaleça a nossa alma. Então fala para o Espírito Santo, que o Senhor me ilumine para que eu tenha a maturidade e a clareza de definir o meu propósito de vida. Porque o Senhor me chama para várias missões, para várias áreas da minha vida. E eu não quero deixar a vida me levar. Eu quero ser o melhor que eu posso ser. Eu quero ir além, eu quero ser além do comum, eu quero gerar frutos. Para isso eu desejo ser uma mulher extraordinária, que eu possa entender, viver e querer ser uma mulher extraordinária a partir de hoje. Muito obrigada pela sua companhia e eu te espero no meu próximo vídeo. Um beijo. Tchau, tchau.